Então é óbvio que para o Santos é muito especial ganhar do Palmeiras. Porém, ganhar do Palmeiras é muito maior do que ganhar o Campeonato Paulista. O título para o Santos pega a tacinha dele, se recupera, volta para a primeira divisão, recupera a equipe, espero, e quando ele for contar a história dele, essa tacinha ele bota lá no fundinho. Lá no fundinho, porque ela é pequena pro tamanho do Santos. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E bom, Palmeiras e Santos vão fazer a final do Campeonato Paulista, né? E vamos ver o que a imprensa aqui tá achando aí dessa final, né? Quem será que é o favorito? Será que é o Palmeiras ou o Santos? E pra quem será que a imprensa acha que o título vale mais? Será que pro Santos ou pro Palmeiras? Vamos ver aqui nesse vídeo. Transcenda a racionalidade. Vai enfrentar uma ótima dupla de zaga desse campeonato. Joaquim e Gil fazem um campeonato muito bom pelo Santos. Vamos começar a projetar essa final, que eu acho que é um ponto interessante de jogo bom, hein? também. Será um jogo bom. O Joaquim fez apesar de tudo na temporada passada, o Joaquim fez uma boa temporada. Por isso que ele ficou. Porque o Santos não ia abrir mão de um dos seus melhores jogadores. O Flamengo chegou a sondar o Joaquim. Nas indecisões em relação ao Léo Ortiz, o Joaquim estava na lista ali do Flamengo. Ele é um jogador interessante que o Santos trouxe do Cuiabá, onde ele jogava muito bem também. E o Gil foi uma contratação acertada do Santos, né? Do ponto de vista de liderança, né? Da experiência que ele tem no momento tão necessário que o Santos precisava. E tecnicamente, o Gil terminou bem a temporada no Corinthians, jogando bem. Os últimos 2, 3 meses do Gil no Corinthians foram bons. E ele continua jogando bem no Santos, né? Então, assim, é uma final onde existe um favorito. Claro. O Palmeiras é o favorito na final, mas tem jogo. Sim, sabe? Diria que é 60-40 para o Palmeiras. Assim, é isso, concordo. Para o Santos, vale muito esse Campeonato Paulista. Aí já é discutível. Né? O Santos, para o anímico desse time, vale muito. Para o anímico, sim. Não, mas é isso. Para a autoestima do torcedor. Eu tô desde a hora do almoço querendo te ouvir sobre isso. Você gosta quando entra nesse assunto. É porque eu acho que eu respeito a sua teoria, já repetida aqui exaustivamente ao longo de anos que eu não sou o dono sobre o estadual. Só que, e o estadual para esse Santos? Eu não sou o dono da verdade. Eu acho que eles foram pro futebol 90. Não, a gente já saiu no pau. Eu entendo quem discorda. Eu entendo quem discorda de mim. Tá? Não sou dono da verdade, é só uma opinião. Eu respeito muito a grandeza dos clubes. Claro. Muito. E para mim o Santos, mesmo tendo sido rebaixado, é um gigante do futebol mundial. Se a gente fosse, não falando brasileiro, mundial. Se a gente fosse, o futebol acabou hoje, vamos fazer a história do futebol do mundo, vamos falar sobre as maiores equipes do mundo. Entre as 10, eu ponho o Santos. Nas 10 maiores do mundo? Eu ponho entre as 5, mas eu não vou entrar nessa discussão, porque essa discussão é para outro programa, tá? E eu só ponho 2 equipes brasileiras entre essas, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. E não vou falar qual é a outra também, antes que você pegue no meu pé. Necessidade? Eu poderia ter critérios, mas resumindo, eu não posso olhar para um time desse tamanho, olhar para o tamanho que o estadual tem hoje, não estou falando do estadual dos anos 60, 70, 80, que era muito grande de qualquer um, o estadual de hoje, e falar, esse título vale muito para o Santos. Eu entendo que o Zupac diz que o time ganha um campeonato, supera o atual bicampeão brasileiro, o anímico ganha força, porém eu acho que o trabalho do Carille é um trabalho tão bem encaminhado, com 2 volantes para mim que são jogadores de primeira divisão e de nível elogiável, com uma zaga forte, com alguns jogadores experientes, né, com um jogo pelos lados interessante, que é capaz de neutralizar o Palmeiras e falar assim, olha, esse campeonato paulista vale muito para o Santos. Não, o Santos para mim vai subir. Se o Santos continuar jogando na média, o que ele tem feito, ele vai subir até com uma certa tranquilidade. Eu não sei como vai ser a temporada, se alguém se machuca, tem os jogos sem torcida, tem alguns aspectos ali, tem que esperar porque o futebol surpreende. Mas para mim o Santos vai subir. E para mim, ganhar do Palmeiras hoje é uma coisa muito especial para qualquer equipe. Porque o Palmeiras e o Flamengo são os protagonistas do futebol brasileiro, mesmo o Flamengo vindo de uma temporada muito ruim, então isso é sempre muito especial. Foi especial para o São Paulo quando ganhou a Supercopa, é especial para o Corinthians conseguir empatar com o Palmeiras depois de estar perdendo por 2-0 desse jeito, né? Os embates do Palmeiras e Flamengo, nem preciso falar o tamanho que eles tiveram, então é óbvio que para o Santos é muito especial ganhar do Palmeiras. Porém, ganhar do Palmeiras é muito maior do que ganhar o Campeonato Paulista. O título para o Santos pega a tacinha dele, se recupera, volta para a primeira divisão, recupera a equipe, espero, e quando ele for contar a história dele, essa tacinha ele bota lá no fundinho. Lá no fundinho, porque ela é pequena para o tamanho do Santos. É só isso. Mas esse Santos... O Santos é muito grande. Esse Santos que você falou todo... Não passa pela história. Não tem nem o que questionar. É desconexo do momento. Mas aí eu vou puxar para a relação com a torcida. Isso que eu ia chegar. Você não entra no embalo do momento. O Santos passou os últimos 2 campeonatos paulistas lutando contra o rebaixamento. Mas é o Santos. 3, eu acho.
Três? Não, mas aí- Assim como, por exemplo, o mas aí Paulista o de futebol 21, tem assim, o São momentos. Paulo campeão da Copa do Brasil do ano passado, passou bastante pelo São Paulo campeão paulista de 21, passou bastante pelo São Paulo que perdeu Não sei a se passou final. pelo de 21. Eu acho que passou. Pelo que perdoa a Foram seleção jogadores americana, que sim. foi ali, no Paulista de 21, foi quando uma parte considerável do elenco do São Paulo começou a se acostumar a se comportar em finais, a ganhar finais. A final da Sul-Americana, a maneira que o São Paulo perdeu, foi Isso mais um concordo. passo. A gente não é concorda. construção. E o Santos foi totalmente destruído. O torcedor do Santos estava destruído. Hoje, o torcedor do Santos, ele está feliz da vida. Feliz. E não é porque o estadual importa para a história do E Santos. ele não esqueceu o É claro que rebaixamento. ele não importa pra E história ele não do esqueceu o Não, porque tem rebaixamento. Importa pro 40 momento. jogos no ano pro Pro momento. Santos fazer e 2 valem uma taça. Não, o que eu acho, a gente Depois não de tudo que o concorda. Santos passou na Uma última coisa que eu sei temporada. que o Vitor, que a gente É um vai passo concordar, que a gente pra está um na ano mesma mais página. tranquilo. A gente respeita muito o que é o sentimento do torcedor para cada Muito. jogo, certo? Muito. Então eu vou passar por isso, e que o Zupac já começou, eu concordo muito com ele, para explicar o que é essa final do Paulista. Não é sobre tamanho, não é sobre ordem de grandeza da taça, quando você colocar ela na galeria, lá no museu, na Vila Belmiro, vou esperar da você história falar, do mas já tenho Santos. resposta. Não é sobre isso, é sobre o sentimento do torcedor. O Prato estava aqui hoje naquela contagem dele, são 112 dias, segundo ele, que ele faz dia a dia, ele vem aqui e lembra quantos dias o Santos foi rebaixado. Nesses 112 dias, o que o Santista viveu? Não, perfeito. O que ele pode viver em 120, 122? Não sei. Não é sobre, não é sobre o tamanho da taça na história do gigantesco Santos. Vamos quantificar Entendeu? o que não é E quantificável. é sobre acostumar esse grupo. De 0 a 10, qual você acha que é a importância para o Santos desse campeonato nesse momento, para você? Pronto, contra o Palmeiras, a final. Calma aí, nesse momento que você diz o que 0 a 10, é agora. as Quanto duas semanas? vale o título? Não tem outra competição. De 0 a 10, vale quanto? Não tem 10? outra competição, é mais importante. Ó. 10. Se o jogo fosse contra o Novo Horizontino? Mas é o que eu tô falando. O vencer o Vamos dar Palmeiras. taça, não tô falando vencer o Palmeiras. vencer- Vencer o Palmeiras eu concordo. Mas o vencer o Eu Palmeiras fiz um discurso enorme está sobre na isso. final do Paulista. Não é um jogo, não é um Mas jogo é que estão aleatório. todos falando junto, não dá pra entender mais nada. Não é um jogo aleatório. É uma combinação de fatores. Não vem com a danicracia aqui. Não, é que Mas quem é. tá A democracia em casa tem que é- entender. tem isso. Ó, Eu tô aqui pra O isso. Santos só joga 2 campeonatos esse ano. A Só joga 2 importância- campeonatos. Nem a Copa do Brasil o importância- Santos joga. A importância do jogo. A O importância do contexto jogo. ele traz. Eu não tô falando que ganhar não é importante. Ganhar é sempre O melhor Fábio do que perder. Carilli, o Fábio Qualquer Carilli, em equipe. 2017, se aproveitou de um Campeonato Paulista que ninguém imaginava que ele fosse ganhar com o Corinthians para construir o time que foi campeão brasileiro em 17. Então, acho que faz parte do contexto. Para o Santos, o campeonato é incomparavelmente mais importante do que para o Palmeiras nessa altura. Não estou falando do anímico, eu estou falando do valor da taça. Não, mas Mas aí você tá Eu não- querendo, eu não- você tá querendo eu- separar a taça do contexto da final Claro. do Palmeiras Mas e claro. do rebaixamento há Mas é 4 claro. meses. É claro. Não, Eu você acho dá. que não tem Claro. Deixa eu trazer para um lugar mais É o tamanho do clube. palpável aqui pra Da gente taça. fazer um outro debate, pensando em como vai ser a Isso é gigante, isso aí é nada. Porque são 2 jogos aí, ida e volta, finais de Campeonato Paulista. Então, assim, pensando em campo, pensando em bola, vocês querem continuar? Não, falei pra ele que anotei que eu vou continuar isso aqui com ele amanhã. Ah, então tá. Pensando em campo, pensando em bola, como é que vai ser o jogo? Porque a gente viu hoje alguns espaços muito bem explorados pelo Novo Horizontino e a gente está aqui falando da verticalidade do Santos. De repente, em uma bola, conseguir o que precisa, que é um gol contra esse Palmeiras, que é o favorito para a decisão. Como é que vocês imaginam? Como foi o jogo do primeiro tempo hoje? Um Novo Horizontino que se defende bem. Sim. Tem um Santos que se defende bem. O Novo Horizontino que sabe escapar quando tem a bola no pé. O Santos com o Palmeiras. Pituco, o João Schmidt para acelerar e buscar. Também sabe. Pode ser em algum... Eu acho que vai ser um jogo truncado, antes de qualquer coisa. Não vai ser um jogo solto dos melhores Santos que a gente já viu. E o Palmeiras não é exatamente também só esse time tão solto. Um time muito... Eu acho que pode repetir em algum momento o que a gente viu em alguma parte do jogo hoje de um time que vai se defender. Como é que eu cheguei assim? O Novo Horizontino tira muito espaço do Palmeiras. Não é um Palmeiras pouco inspirado. O Andy estava pouco inspirado no primeiro tempo e no segundo tempo estava mais inspirado. O Mike estava pouco inspirado no primeiro tempo e no segundo tempo fez a jogada. É um Novo Horizontino que tira espaço. Eu acho que o Santos entra para tirar o espaço. Porque Mas o Santos tem mais qualidade para o contra-ataque, para quando tiver a bola? Essa é a Nossa minha questão. O time do Então, Carilli é... Nossa Eu bloqueio, eu compacto, se a bola vai ter no Pitu com o João Schmidt, Eu eu vou gosto muito dos espetar. trabalhos do Carilli. Eu vou espetar. E eu acho que vai ser assim. Desde o Novo o Horizontino em Corinthians. algum momento foi assim hoje. Eu acho que pode ser um minimamente... Por exceção, né? São 2 jogos. Claro. Em casa Eu e gosto fora. do trabalho do Mas eu Carilli. acho que vai... Não imagino o Santos saindo. Não dá em para nenhum descartar o que momento. o Pedro está falando do Santos Nenhum conseguir momento. travar o Palmeiras. Por isso que eu falei que o Palmeiras tem E que acho que entrar vai no ser nível melhor do que interessantíssimo por hoje. isso. E usar os espaços pelos lados, né? E conseguir achar o gol. E aí tem a questão do time que cresceu muito no estadual, que está num momento bastante favorável, se repetir uma atuação como foi contra o Bragantino. Tudo bem contra o Bragantino é um time que na hora da decisão também, né?
Parece assim, que se é perde, trágico, né? Parece que falta ali, né, o que se precisa para ganhar decisões. E eu tô com o Zupac. 40-60. tem jogo. Eu acho que eu não consigo apontar, apesar de ser um time de primeira divisão, candidato a título continental, contra um time que vai tentar subir para a segunda para a elite do futebol, eu não consigo, porque para mim favorito é uma coisa muito grande. Eu não aponto esse favoritismo todo. Acho que o Palmeiras tem mais chance de ser campeão. Se eu tivesse que apostar, aposto no Palmeiras. Especialmente por serem 2 jogos, né? Pelo que vale o Paulista, inclusive, para o Santos, não dá para achar que vai ser uma mobilização. Jogo na Vila, né? O Santos confirmou hoje que vai jogar na Vila. Porque vai- o São Paulo, vai nem apresentar. o Santos não queria jogar na Vila, né? O presidente do Santos queria Sim. jogar em São Paulo. Mas nem o São Paulo liberou o Morumbi, nem o Corinthians liberou a Neoquímica Arena, depois das algumas depredações ontem. O Corinthians também fala em preservar o gramado. Então, jogo na Vila Belmiro. E o Marcelo Teixeira está muito claro na nota que o Santos soltou hoje. Buscamos opções na capital e não conseguimos. Foi muito claro sobre isso. O Birner elogiou o Carille. Eu gosto. Ele chama de Desde pirata do 2017. Caribe, sabia? O Spack, quando queria mandar embora, eu falava que ele tinha que mandar embora do Corinthians. Ele gosta de... O Zupac tá mandando, tá na Isso diretoria foi em do Corinthians. 2019, quando ele volta. É isso, você sabe. Ele gosta de uma coisa mais leve, ele chama de os piratas do Carilho. Não, eu não usaria isso. Tem a minha cara. Olha. E aí a gente tem 2 finais e, obviamente, o que vai se desenhar aí vai fazer muita diferença, Birner. Mas já que você elogiou esse Carille, a gente consegue apontar quem está à frente como treinador no Campeonato Paulista até aqui? Bom, se for fazer o trabalho do Abel é melhor, porque o trabalho do Abel é um trabalho muito mais consistente. Terceira final, né? É, quinta de Paulista seguida, Quinta final né? seguida do estadual. Tricampeão estadual, né? Foi, 17 e 19. Não dá para comparar a variação de jogo, a variedade coletiva que o Palmeiras tem comparado com o Santos. Mas se você olhar... Um time de 15 contratações do Santos, uma base que o Palmeiras já tem. Mas se você... Então, tudo depende da perspectiva que você olha. Então, é óbvio que o trabalho do Abel... pronto, os 2 técnicos vão embora agora. Qual trabalho você fala que é melhor? O do Abel. Não dá nem graça comparar. Não, eu tô pensando num recorte desse campeonato, né? O melhor técnico antes da final, evidentemente, o melhor técnico do campeonato é o Fábio Carille. Eu também acho, porque o que ele faz... Trabalho inesperado. O que ele faz é isso, mas ele tem uma vantagem. O Santos teve uma queda considerável na fase de grupos. O Santos começa muito bem para mim. Desmobilizou, né? O campeonato, time, tudo bem, mas é só para também não... Eu não achei que foi um trabalho assim. Eu acho, dentro do que pode ser feito, do que mobilizou, do que ofereceu dificuldade, eu gosto do trabalho do Eduardo Batista. Também. E não é... O Birner achou super valorizado, mas eu gosto. Eu acho que é time bem treinado, O trabalho do Carille começa bem, oscila, dá a rateada, mas também tem que valorizar. Quando precisou... E era entender o que era o Santos. O Santos foi destruído. Porque é uma disputa... Foi remontado. 15 contratos. Nas duas perspectivas é uma disputa desigual. Porque o trabalho do Abel começa numa perspectiva elevadíssima. Sim. E o time mantém. E chega invicto O à Abel final. faz o básico e pode ser campeão. O Santos sai do limbo. Sai do -1. Né? Sai da pior situação do clube na história. Quando a gente fala de equipe. A pior situação do clube na história. Sim. Né? Do clube que eu falei aqui, que é um dos maiores da história do futebol. E chega numa final estadual consistente, competitivo, e com limites técnicos bem mais baixos do que o do Palmeiras em várias Perdeu o posições. Juliano durante uma boa parte da competição. Perdeu o William Bigode machucado, O Juliano é que era essencial uma pro Santos. opção também de elenco. Jogou a semifinal sem o Aderlan. Enfim, não é um trabalho fácil o que o Fábio faz no Santos. E eu não sei... Eu não tenho a convicção de que a Série B será no nível que foi o Campeonato Paulista. Se o que a gente viu no Paulistão vai ser o Santos da Série B. O fato de ter só a Série B ajuda você trabalhar mais focado nisso. Mas a rapidez que esse trabalho mostrou encaixe em circunstâncias tão complexas, tão adversas, foi muito surpreendente. E assim, trazendo para o que a gente aprendeu a ver do Fábio Carille quando ele surge para o futebol em 2017 como técnico, de novo ele era a quarta força, a chamada quarta força. Talvez ele fosse a quinta força dessa temporada. Porque a gente tem um Bragantino ali. E de novo ele bate a final de maneira inesperada. Então é o tipo de cenário, de circunstâncias que ele sabe trabalhar. Não sei se será suficiente para bater o Palmeiras, mas ele sabe trabalhar nesse terreno onde ele está mexendo. Então é isso, pessoal. Esse foi o debate. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.